se assustou quando de repente viu o Douglas Ruas quase faturando a presidência da Alerj e o estado do Rio, né, como governador, assim, numa papada só. Como é que funciona essa estrutura? Como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que isso aconteceu? Eu acho que tem vários elementos importantes, assim, né? O Douglas chega nesse papel de protagonismo no PL pela baixa rejeição, pela vida funcional, pela liderança política que ele se relaciona e pela estrutura partidária. Acho que são esses elementos que fazem com que ele esteja nesse papel. A estrutura partidária ele tá afiliado ao PL, né, que é hoje o partido que estava no governo do estado, né? O governador Cláudio Castro era do PL, os senadores eram do PL, a máquina do PL no estado do Rio de Janeiro é muito forte, tem o maior número de bancadas de deputado federal e deputado estadual. Então essa máquina partidária é a máquina que basicamente decidiria quem era o nome de sucessão, junto com a União Brasil. Então existiam ali dois partidos, né, que é basicamente o PL e a União Brasil que decidiriam quem iria fazer esse processo de linha sucessória, né? Isso está dado aqui. Tanto que o Bacelar disputava esse processo também, nesse sentido, Douglas não disputava, mas o Bacelar disputava, mas esses dois partidos iriam decidir o caminho da linha sucessória. Existia um terceiro partido, que era o PP, do Luizinho, que era um partido que também estava disputando essa lógica, porque o Luizinho era mais querido entre todos. Só que o Luizinho, no meio do caminho, tem um problema com o caso dos órgãos que tiveram contaminação de HIV, que era ligado aos laboratórios ou umas clínicas que tinham a ver com ele, e que isso inviabilizou ele politicamente para ser o candidato, então esquece ele. Sobra o Bacelar à época, né, que era um nome viável, o próprio Canela, que eram os dois nomes que estavam colocados mais ou menos ali, o Bacelar mais e o Canela depois, e o Washington Reis ali disputando, né, no entorno. O Washington não consegue se viabilizar pelas relações políticas, inclusive até da própria briga com o Bacelar. O Canela foi se organizando para virar prefeito de Belford Roxo, acabou não ficando nessa disputa, até porque o Rueda, presidente da União Brasil Nacional, ele hoje mora no Rio de Janeiro, vai ser candidato com apoio da estrutura de Belford Roxo. Então esse dado também é importante porque a União Brasil tá muito forte aqui no estado do Rio de Janeiro. E tava lá o PL, basicamente em stand-by, não tava se movimentando muito. Quando o Luizinho cai, o Bacelar cai e o Nicola Missioni, que era o nome preferido do Cláudio Castro, não tinha corpo político, não tinha força política. Aparece a necessidade de um nome da política, que não era o Douglas inicialmente. Eram outros nomes que estavam em disputa. Só que foi por restar um. Fulano caiu, fulano teve um problema na justiça, fulano não teve viabilidade eleitoral, fulano não é confiável pra política e tudo mais e tal, até que o Douglas acabou, olha, o partido é o PL, certo? A liderança política que ele faz, do grupo que ele faz parte é o Altineu, que é uma figura muito poderosa no estado. Então, é um nome que viabiliza a relação política para isso acontecer. Ele é policial. Então, o que é uma questão importante para essa narrativa do estado do Rio de Janeiro. Ele não tem rejeição, porque ele não ocupou cargos públicos que tivessem rejeição. E isso é importante também de se debater, porque o Douglas ele era secretário das cidades no governo do estado, e essa secretaria não tinha rejeição. Quando você fala com o secretário de saúde, porrada o dia todo. Secretário de educação, porrada o dia todo. Secretário de qualquer coisa, porrada o dia todo. A secretaria dele era uma secretaria que tinha orçamento disponível para fazer obra em cidade. Então são elementos ali que eu trato como os elementos que fizeram com que, quando vai faltando os nomes que estavam na frente, ele aparece e acaba sendo o nome mais viável para isso, e também com o fator de que ele vem de uma cidade que é a nossa cidade, que é São Gonçalo, com volume eleitoral gigante. E esses elementos acho que consolidam ele com esse nome para disputar a eleição. Então acho que esse storytelling que está sendo construído desde 2024 tá aparecendo agora. Mas isso já era muito claro nos últimos meses. E que as pessoas não veem porque também há um menosprezo às cidades como a nossa. Como a política da capital tende a negar a Baixada, negar a cidade de São Gonçalo e Itaboraí interior, há uma negação também de que lideranças dessas cidades possam se viabilizar para essas disputas grandes, como é o caso dessa eleição para governador.